Bem, pessoal, agora a gente vai falar com Regiane Bressan, que é doutora em Relações Internacionais pela USP e professora da Unifesp. Professora Regiane, como a senhora vai? Tudo bem? Muito obrigado pela presença. Boa, boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos assistem. Professora, eu queria falar sobre o G20, sobre a importância do G20, a gente vai falar sobre isso, mas eu queria tratar desse protagonismo da primeira-dama num evento desse, que é um evento diplomático. Muito claramente ali irritando pelos bastidores, pelo que a gente conversa com integrantes do governo, que acaba criando um protagonismo para ela, efetivamente ali. A gente sabe que Janja tem um projeto claramente pessoal nesse sentido, porque se faz esses movimentos para se criar ali um aspecto positivo para ela, sem necessariamente ampliar para além de uma bolha a esses movimentos dela. Ao contrário, acaba se criando rejeição. Mas eu queria saber da senhora o seguinte, nessa experiência da senhora, nessas relações institucionais, diplomáticas, internacionais, papéis de primeira-dama, efetivamente, nesses eventos, a gente consegue ter algum grau de comparação em relação ao movimento da primeira-dama brasileira no G20, chamando tanta atenção, criticando diretamente agora um futuro integrante do governo Donald Trump, tendo que o presidente brasileiro, num outro discurso, dizer que não é para ter ofensa. Enfim, queria um pouco de colocar a bola no chão para que a gente comparasse movimentos de primeira-dama ou de maridos de presidentes de governo que possam fazer esse movimento que a primeira-dama está fazendo hoje. Bom, Léo, vou começar respondendo a sua primeira pergunta. O G20 é uma aliança, um fórum, quando os principais países ou as maiores riquezas do mundo unem. Os países mais ricos, os maiores países, contando também com a presença da União Europeia. O G20 ele começou em 1999, justamente para discutir a economia internacional, e ele vem se reunindo periodicamente com temas da agenda internacional. Este ano, o G20 contou com o G20 Social, que foi justamente um evento também no Rio de Janeiro, que agregou organizações da sociedade civil, universitários do mundo inteiro para discutirem temas de importância à sociedade global. E com isso tivemos a emissão de um documento, justamente no sábado, balizado por todas essas discussões. Esse documento, que enfim encerrou o G20 Social, segundo o presidente Lula, ele deve ser utilizado para as principais discussões entre os presidentes da reunião que começa hoje, né, do G20 que inicia hoje. Quais seriam esses temas? Meio ambiente, combate à fome e reforma do Conselho de Segurança, pensando sobretudo na retomada da importância e do papel das organizações multilaterais. Então, o Lula foi bastante assertivo, sobretudo no tópico que trata do combate à fome, à pobreza e à desigualdade, que é a Aliança Global contra a Fome que ele quer instituir justamente nesse G20. No final desse evento, após esse encerramento, realmente a Janja ela teve uma fala inoportuna, inadequada, mas bem como disse a reportagem, essa fala ela deve ser superada pela importância do evento que se iniciou hoje. De fato, ela faz uma afronta a Elon Musk. A gente sabe que as eleições dos Estados Unidos foram, de alguma forma, conturbada e houve uma ansiedade por parte do mundo inteiro, e a gente sabe que, no caso do candidato agora eleito, Donald Trump, ele muitas vezes é reativo às pautas internacionais. A agenda do meio ambiente, ele é contrário às organizações multilaterais, sejam elas regionais ou multilaterais, como eu estava dizendo, e também não parece, por exemplo, muito com o combate à desigualdade na América Latina. Lembrando que o primeiro governo de Trump foi muito marcado por um descaso
em relação aos problemas latino-americanos. Então, a gente está esperando isso de um segundo mandato do governo Trump. Por isso que existe, por sua vez, uma reação negativa em relação tanto a Trump quanto ao Elon Musk, que ajudou diretamente a elegê-lo. No entanto, como bem disse o presidente Lula, não é momento, né, para desafetos, para alfinetadas, mas sim um momento diplomático muito importante. Então, certamente, a diplomacia brasileira está contornando muito bem isso e colocando na pauta o que é o mais importante, que são esses tópicos que devem ser discutidos ao longo desses dias do G20. Professora Regiane, em relação à figura do Milei, né, a gente teve um contraste em relação, por exemplo, à recepção mais calorosa do casal Lula e Janja ali ao Macron, por exemplo, e ao próprio Biden. O Lula começa a mostrar, tem uma hora que o Lula começa a mostrar ali as imagens do Rio de Janeiro, Cristo Redentor, pega no braço do Biden algumas vezes, e com o Milei foi, e aí sim a Janja estava ali, né, e foi muito protocolar ali, 20 segundos praticamente ali, esse contato entre a chegada de Milei e ser recebido pelo Lula e a saída. Como é que a Argentina hoje, nessa cúpula, inclusive abrindo determinado espaço, a gente sabe que tem uma diplomacia ali que funciona independentemente, né, dos governos, como é que esse personagem, que é ligado ao Trump, que participou efetivamente agora das comemorações da vitória do Trump, ele se coloca numa cúpula dessa, num encontro dessa, inclusive contrapondo determinadas questões, determinados pontos importantes e caros para o governo brasileiro. Léo, você tocou num ponto muito importante. A gente tem que lembrar que tanto Biden quanto o Macron parecem muito animados, felizes com a visita aqui no Brasil. O Biden, inclusive, fez uma visita à Amazônia, é o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício que visita a Amazônia, e de lá ele fez um discurso quando ele faz um aporte às doações ao Fundo Amazônia. Essa viagem do Biden à Amazônia ela é muito expressiva e ela demonstra a preocupação do governo dos Estados Unidos em relação ao meio ambiente, ao enfrentamento das mudanças climáticas e à preservação desta, que é uma das maiores florestas tropicais do mundo. A gente sabe que talvez com o governo de Trump haja um retrocesso em relação a essas políticas. No entanto, a partir do momento em que Biden se compromete nessa doação, vai existir um constrangimento dos Estados Unidos perante ao cenário internacional se houver qualquer chance de retrocesso. Então, isso é o ponto 1. Um ponto 2, que também é bastante importante a gente falar, que é o objetivo da União Europeia em manter laços com a América Latina. Aliás, para o Macron, esse é o ano da América Latina, porque a gente sabe que, se de um lado o mundo está polarizado entre Estados Unidos, de um lado, Rússia e China do outro, por outro lado, a União Europeia tem que buscar solidificar as suas relações, sobretudo quando a gente sabe que Trump assumindo o governo dos Estados Unidos, é possível que a União Europeia fique um pouco mais isolada, até porque ela vai ter que lidar com a guerra da Ucrânia e a gente já sabe que possivelmente os Estados Unidos não vão fazer mais nenhum aporte a essa guerra e, por sua vez, levaria a guerra pela vitória da Rússia. Então, é isso que a gente está esperando para 2025. Portanto, é muito importante que, independente, a despeito do acordo Mercosul-União Europeia, que França e a União Europeia como um todo reavive os laços entre a União Europeia e a América Latina. Um terceiro ponto que você tocou é a postura do Milei. Então, de fato, é evidente que o Milei ele vem duelando no seu discurso, na sua retórica, não apenas contra o Brasil, mas também contra a China, contra as organizações internacionais como um todo. Ele, por exemplo,
considera o G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, um grupo socialista, ou seja, ele não sabe muito bem, né, o que ele expressa. No entanto, era muito importante que ele estivesse presente na medida em que é um país que faz fronteira com o Brasil e é muito relevante à nossa política externa. Portanto, de fato, quando ele cumprimenta o Lula, não foi um cumprimento caloroso, não houve ali qualquer outra reação, não houve um esboço de alegria diferente de Macron e Biden. No entanto, a própria presença do Milei já mostra uma diferença na postura anterior, já que ele está, sim, nesta reunião de cúpula, e deve se comprometer com a aliança global contra a fome. A gente não sabe ainda se ele vai assinar o acordo final, é prematuro dizer, a gente precisa acompanhar hora a hora dessa reunião do G20, mas o fato dele estar no Brasil com sua irmã, mostrando interesse e dando valor, importância a essa cúpula, já é um caminho melhor e mais viável para as nossas relações. Professora, uma coisa que eu queria centrar é no personagem do presidente Lula. A gente tem um encontro desse, um G20, que é um encontro claramente ali, tem uma força política muito grande, né? A gente sabe que qualquer país que cedir G20, as atenções estão voltadas para aquele evento, jornalisticamente. Se você vai para qualquer outro país, você tem ali tá focado naquele evento e está focado no anfitrião. A gente sabe que o presidente Lula tem uma pretensão de ser um jogador mais global. Isso no primeiro ano de mandato dele ficou muito evidente com a quantidade de viagens. Por exemplo, esse ano, mesmo com o 8 de janeiro, a gente teve muitas viagens ali do presidente Lula. Como é que a senhora avalia esse presidente que entrou com essa pretensão em 2023, passados aí quase 2 anos desde que ele assume o mandato, né? A gente está no final, está no meio de novembro, chegando já ao final do ano, a gente pode dizer que tem 2 anos de governo Lula aí para a gente começar a fazer um balanço em determinadas áreas, e nessas áreas diplomáticas. Foi um governo que entrou, em determinado momento ali, hesitando em relação à guerra da Ucrânia, em relação à Rússia, em relação, por exemplo, à questão do Oriente Médio, também foi mais cauteloso em determinados momentos, chegou a admitir um presidente de uma agência de notícias aqui no Brasil, da EBC, que tinha falado, né, que tinha, enfim, tinha chancelado um Twitter contra Israel. Depois o próprio Lula se posiciona, acaba virando aí, né, uma pessoa ali criticada diretamente pelos dirigentes de Israel. Teve esse embate com a Argentina. Às vésperas da eleição dos Estados Unidos, declarou um apoio à Câmara, acabou que a Câmara teve uma derrota, né, ali inquestionável em relação ao Trump. Como é que está essa pretensão inicial desse presidente que gastou, de certa forma, sola de sapato ali e alguns litros de combustível de avião ali para fazer esses movimentos internacionais, está no próprio país, é protagonista de um encontro desse, mas tendo que se considerar todos esses eventos aqui que eu citei. Esqueci, sei lá quantos, mas pelo menos aqui me veio a memória aqui são os principais. Queria que a senhora fizesse uma avaliação desse personagem, o presidente Lula, e a tentativa de protagonismo dele internacional. Léo, você realmente conseguiu sintetizar alguns eventos desses últimos quase 2 anos. De fato, o cenário internacional ele está bastante conturbado. Estamos vivenciando não apenas uma guerra, mas pelo menos 2 guerras que envolvem as grandes potências. Temos aqui questões regionais, estratégicas, que a nossa geopolítica, além dos problemas comuns da agenda internacional, que estão algumas vezes se agravando, como as mudanças climáticas. A gente sabe que nós nunca tivemos anos tão quentes em que as mudanças climáticas estão realmente muito aparentes, estão afetando o mundo como um todo. Portanto, o governo Lula ele está se esforçando bastante para manter a sua política externa
bastante ativa e que possa continuar sendo um global player, ou seja, negociando desde Estados Unidos. Então, embora o Brasil tenha a primeira, né, apoiado a Câmara numa primeira manifestação, ele não se retraiu quando houve a declaração da vitória de Trump, ou seja, Lula aceitou, parabenizou, reconheceu. Isso é muito nobre, isso é muito importante a nossa política externa. Da mesma forma que mantém viva as relações com a União Europeia, tentando negociar esse acordo a despeito das dificuldades, das questões mais complicadas, como o acesso às compras governamentais, os subsídios europeus à produção agrícola, que, claro, não interessa aos nossos produtores do agronegócio, e, por sua vez, o Lula consegue manter uma boa relação com a China, que é atualmente um dos nossos principais parceiros comerciais e um dos principais investidores no Brasil, sobretudo em termos de infraestrutura. Então, manter viva todas essas relações, sem cair em ciladas, por exemplo, com a Argentina, e tentar, ao mesmo tempo, manter alguma possibilidade de diálogo com a Venezuela, a despeito de todos os problemas que nós temos em relação ao país vizinho, com o qual nós fazemos fronteira e teremos sempre que enfrentar os problemas de interdependência, não é fácil, não é simples e exige todos esses esforços que você bem colocou. Manter o país vivo nas suas relações diplomáticas, na construção de sua política externa, não é tão simples. E claro que o Lula, com o Itamaraty, com o Ministério das Relações Exteriores, tem diplomatas muito bem preparados, diplomatas que têm, sim, uma orientação muito importante e atuam no cenário internacional de maneira admirável. Então, eu vejo que o Lula está sediando o G20 por mérito e tem um reconhecimento internacional das pautas, como você bem colocou, que ele está colocando. Aliás, é muito interessante ver diversas vezes na fala dele, não apenas essa semana, mas enquanto o mundo está gastando com guerra, está envolvido em guerras, e se fala muito da guerra, ele está muito focado em combater a fome, a pobreza e a desigualdade, que é um interesse doméstico do nosso país. Então é muito importante a gente lembrar que o Lula não está jogando no cenário internacional apenas pelo cenário internacional. A todo momento eu vejo ele negociando no cenário internacional, colocando os interesses brasileiros, os interesses domésticos brasileiros do povo brasileiro como prioridade. Ele disse isso, por exemplo, em junho de 2023, quando ele esteve na França, negociando o acordo Mercosul-União Europeia, dizendo, olha, não basta a gente negociar questões ambientais da Agenda 2030 se nós não estivermos priorizando os primeiros objetivos do milênio, da Agenda 2030, que é justamente o combate à fome, pobreza e desigualdade. Então, para ele é muito claro que os objetivos brasileiros, domésticos brasileiros, são os prioritários para a sua atuação internacional. Muito bem, professora Regiane Bressan, doutora em Relações Internacionais pela USP, professora da Unifesp, muito obrigado aqui pela gentileza, pela elegância também em relação aos comentários. Muito obrigado também pelos esclarecimentos aqui, professora. Espero encontrá-la em outros momentos aqui no Poder Expresso. Um forte abraço para a senhora. Léo, muito obrigada pela oportunidade. Eu fico à disposição. Até uma próxima.